Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Você está em um canal com quase 150 milhões de visualizações. Um canal que está com quase 600 mil inscritos. É o canal da saudade. É o canal das histórias que a vida escreveu. Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. O sininho tocou, é mais uma carta de saudade. E eu peço a você, mande a sua história e concorra na Copa do Mundo a um televisor novinho, maravilhoso. Esses televisores aí mais modernos. Basta você enviar a sua carta de saudade, a sua história para este e-mail. cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Eu espero a sua carta. É a promoção Copa do Mundo. Que saudade de você! E no canal YouTube Eli Correia Oficial, minha inocência roubada. Demorei, mas tive coragem agora para escrever a minha carta. O que eu irei contar é chocante, mas infelizmente é a realidade minha e de muitas crianças no mundo. Eu gostaria muito de vir aqui no canal YouTube, o canal da saudade, contar uma história romântica, algum acontecimento bonito, incrível, maravilhoso. Mas infelizmente não tenho isso para contar. Pelo contrário, eu tenho uma coisa repugnante. Tenho 25 anos. Sou de São Paulo. Sou do sexo feminino. Mas prefiro não dizer o meu nome. Me desculpem por isso. Se você quiser, Eli Correia, me chame de Suzana. É um nome que eu gosto muito. Gosto muito desse nome. Suzana. Quando eu era criança, e até uns 6 anos, eu dormia no mesmo quarto que meus pais. E quase toda noite, eu era obrigada a presenciar cenas que me chocavam entre os dois. Eram transas que eles faziam, que eles tinham sem nenhum pudor, sem nenhum respeito por mim, que estava ali dormindo ao lado deles. Agora adulta, eu entendo totalmente que um casal precisa de sua intimidade, mas que haja respeito no ambiente. Que o casal tenha consciência de que ali, do lado deles, tem uma criança. Bem, eu tinha 5 anos, apenas 5 anos, e eu via todas as cenas que vocês podem imaginar. As partes mais íntimas do meu pai, as partes mais íntimas da minha mãe. Eles ali, faziam um sexo, aqueles gemidos, aqueles barulhos. Meus pais não disfarçavam, não. Não era aquele amor disfarçado. Não era aquela transa meio que enrustida de um casal preocupado com a criança no quarto. Não. Era como se eu não existisse. Era como se eu não estivesse ali. E todas as noites eu acordava com os gemidos dos dois, com aquele barulho, com as palavras de baixo calão. Eu me virava para o lado, agarrava a minha bonequinha e começava a chorar. E ouvindo aquilo, ouvindo aqueles dois, meus pais, e ao mesmo tempo eu me recolhia ali debaixo das cobertas, agarrado à minha bonequinha e chorando. De noite, quando chegava a hora de dormir, eu já me apavorava, porque eu sabia o que estava por vir. Com 5 anos, eu já tinha como que visto praticamente um filme pornográfico por noite. E por conta disso, e por conta desse trauma de tão criança ter presenciado cenas explícitas, eu fiquei com algumas sequelas na infância e na fase adulta, que eu já vou dizer. Na infância, eu comecei a ter comportamentos de uma criança
sexualizada. Sim, eu tinha até mesmo pensamentos eróticos, entre outros comportamentos que acredito que seja melhor eu não comentar. Depois de mais crescidinha, eu comecei a ter acessos de raiva. Era bastante mal criada com os meus pais, eu gritava com eles, eu tinha, ou melhor, eu tenho até hoje, uma revolta, uma raiva, mas tão grande dentro de mim. Eu fui desrespeitada na minha infância, eu fui desrespeitada a vida toda por quem tinha que me respeitar, meus pais. Com 18 anos, ainda eu tinha uma péssima relação com eles, que ao invés de se perguntarem ou me perguntarem o porquê de tanta revolta, eles preferiam me chamar de poço de mau humor, mal-criada, chata, ingrata, você não passa de uma antipática. Sim, eu era tudo isso mesmo e muito mais. Só que eles nunca perguntaram o porquê disso aí. Eles, por um acaso, eram super respeitosos com a filha? Eles, por um acaso, eram santos? Nunca erraram com a filha? Imagina, né? Eu lembro que uma vez, durante a noite, eu cheguei a acordar e me mexi na cama, com a esperança deles se tocarem e pararem para que eu pudesse dormir em paz. E eles perceberam. E pensa que eles pararam o que eles estavam fazendo? Não, eles não pararam, continuaram. Eles só disseram: ops, ela tá acordada. Acho que ela acordou. Mas continuaram como se eu não estivesse ali. Com 19 anos, procurei uma psicóloga para que ela me ajudasse com esse trauma. Ela me disse que, de certa forma, eu fui abusada pelos meus pais. Que o abuso nem sempre é com toques, pode ser com sons e imagens também. E que sentia muito em dizer que os meus pais, a vida toda, cometeram um crime comigo, ao exporem a mim uma vida íntima que deveria ser resguardada e não mostrada da forma que era, de maneira explícita. E disse a psicóloga ainda que se eu tivesse contado isso para algum professor ou professora, eles poderiam ter sido presos se fossem denunciados. Eu descobri que realmente isso é um crime, segundo o Código Penal. Praticar ato libidinoso ou conjunção carnal na presença de uma criança menor de 14 anos é pena de reclusão de 2 a 4 anos. Portanto, se eles fossem denunciados, com certeza seriam punidos com uma pena de cadeia. Fora o crime, há também o trauma psicológico e as sequelas emocionais. Hoje, com 25 anos, sou casada, mas tenho muito, mas muito problema mesmo com sexo. Eu vejo o sexo mais como uma tortura do que prazer. Eu tenho sérios problemas, por exemplo, em ir a ginecologista ou ao ginecologista. E acho que eles já perceberam que eu tenho algum trauma. Trauma que trago desde a infância, pelas exposições feitas a mim de maneira que hoje vejo criminosa. Hoje, adulta, tenho pavor que me toquem, até meu marido. Mas nem ele, nem ninguém sabe desse meu trauma. Somente a minha antiga psicóloga. E agora, todos que estão acompanhando essa minha história, a quem eu estou expondo aqui para vocês nesta carta. Eu tenho dificuldade em ter relação sexual. Tem coisas que eu nem faço. Meu marido é compreensivo, mas ele tenta entender o porquê desse meu comportamento. Eu digo a ele que pode ser hormonal, mas que vai passar. Mas ele me conheceu assim e então ele me aceita.
Hoje, minha relação com os meus pais não é de toda ruim. Eu me dou bem com eles. Desde que saí de casa, a minha relação com eles melhorou. Amo meus pais, daria minha vida por eles. Mas toda vez que olho para eles e lembro das noites que eu tinha que presenciar aquelas cenas horrorosas para uma criança, eu tenho ódio, muito ódio nessa hora. Eu longe, eu distante, eu os amo. Mas quando eu estou com eles e lembro daquelas noites, daquelas madrugadas, eu sinto raiva. E minha psicóloga dizia que é totalmente compreensível eu amar e odiar ao mesmo tempo os meus pais. Eu tento superar, mas lembro que com 5 anos a minha inocência foi roubada de mim. Minha dignidade foi arrancada de mim. Eu penso em ter filhos, porém jamais eu farei esse absurdo desrespeito com eles. Acho mesmo que prefiro morrer do que fazer os meus filhos, os meus futuros filhos, passarem o que eu passei. Passarem o que eu tive que passar por falta de responsabilidade e noção dos meus pais. Fora outras coisas que eu fui obrigada a passar e aguentar. Mas isso deixa para outra carta, deixa para uma outra oportunidade. Eu quero agradecer muito, Eli Correia, por você narrar essa minha história. Isso vai me ajudar e muito a tirar um pouco do peso que eu carrego por esse trauma que acabei tendo que carregar por o resto da minha vida. Esta é a minha história. História que a vida escreveu pelas mãos dos meus pais, lamentavelmente. Que saudade de você! Minha inocência roubada. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.